Nós vamos nessa manhã falar sobre uma mãe. A gente vai olhar para as Escrituras, estamos no mês da família, Dia das Mães, e a gente não poderia deixar de falar da história, pelo menos de uma mãe aqui, que aparece no texto da Escritura. E nós vamos falar sobre a vida dela, as lições que nós podemos aprender, e também de toda a família dessa mãe. Nós vamos refletir sobre o tema As Tempestades na Família e a Provisão de Deus. É a história de muitos de nós. A história de que muitos têm repetida na sua vida. A história das tempestades rugindo, soprando sobre as nossas casas, mas também a história do livramento de Deus, da provisão de Deus, no momento da adversidade. Nós vamos falar sobre a história de uma mãe que passa por uma situação de tempestade na sua família, mas que experimenta a provisão de Deus naquele contexto em que ela vivera. Vamos ver aí, 2 Reis, capítulo 4, versículos de 1 a 7. Diz assim: certo dia a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor e está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta, derrame aquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver com aquilo que sobrar. As tempestades na família e a provisão de Deus. Quero destacar aqui alguns pontos, pensando nesse texto de 2 Reis 4. Em primeiro lugar, eu quero destacar, olhando para essa família, para essa mãe, que famílias fiéis a Deus estão sim sujeitas a momentos de crise, estão sim suscetíveis ao enfrentamento de tempestades. Lares e servos fiéis a Deus podem experimentar um tempo de dor. Existem pregadores que estão dizendo por aí o seguinte: venham à minha igreja, venham a Jesus e os seus problemas acabaram, nunca mais vocês sofrerão, todas as suas lutas financeiras serão vencidas, vocês serão prósperos materialmente e jamais vocês vão enfrentar enfermidades e nenhum tipo de aflição acometerá a vida de vocês. O problema é que, segundo as Escrituras, essa tese não é verdadeira. O próprio Senhor Jesus Cristo já havia nos advertido que no mundo teríamos aflições. E nós vemos histórias dos grandes homens de Deus nas Escrituras, passando também por aflições, por tribulações. A história também da igreja, servos fiéis de Deus, vivenciaram momentos de dificuldades. Aqui em 2 Reis 4, nós encontramos a história de uma família que temia o Senhor, que servia a Deus com fidelidade, mas que passou por um momento de sofrimento muito grande, assim como muitas vezes famílias piedosas, como as nossas, que temos buscado a Deus, podem passar.
E nós vamos alistar aqui inicialmente algumas das aflições que essa família experimentara, apesar de ser uma família fiel a Deus. A primeira aflição que essa família provou, pensando nas crises que aquela família enfrentou, foi o luto. Hoje de manhã, antes de vir para o culto, antes da escola bíblica dominical, nós estávamos no funeral. Muitos de nós estávamos no velório, pois faleceu um irmão da nossa igreja. Estávamos ali no culto fúnebre, uma família chorando, de luto. Nosso irmão Antônio partiu para a glória do Senhor. Semana passada, a mesma coisa. Domingo de manhã, antes de começar os trabalhos da igreja, muitos de nós estávamos aonde? No cemitério, 8 horas da manhã, ministrando no coração da família da irmã Nirceia, que partiu para a glória. O luto pode chegar. E é uma dor terrível quando ele chega para as pessoas que ficam. Nós temos aqui uma família em 2 Reis, capítulo 4, que estava vivenciando o luto. Uma mulher que perdera o seu marido e os filhos chorando a morte do seu pai. O luto é sempre doloroso, mas ele é mais difícil, ele é mais intenso quando nós perdemos alguém na nossa vida que é muito significativo para nós. Alguém que tem uma vida importante para nós. E aquela mulher perdeu o marido que a Bíblia diz que era um servo do Senhor. Alguém que tinha uma vida com Deus, uma boa reputação, era um homem valoroso, um bom pai, um bom marido, que amava a Deus e a sua família. Famílias fiéis podem passar por momentos de dificuldade, inclusive de luto. E o que eu aprendo aqui com o luto dessa família? Eu aprendo que, trazendo para nós não sabemos, e isso é algo óbvio, mas tem que ser falado, nós não sabemos quando nós vamos morrer. Por isso nós precisamos estar sempre preparados para o dia da partida. E como nós estamos preparados? Confessando a Jesus como nosso Salvador. Essa é a única maneira de nós estarmos preparados para enfrentarmos a nossa partida daqui, nos arrependendo dos nossos pecados e crendo que a vida eterna, ela é possível por meio da fé no Salvador Jesus Cristo. Aquele homem, ele era alguém que não conheceu a Jesus porque viveu no Velho Testamento, mas tudo dá a entender que ele era um crente da antiga aliança. Ele era um crente em Deus, um salvo. Eu aprendo também aqui que nós precisamos dedicar a nossa vida ao serviço de Deus enquanto é tempo. Percebemos aqui um homem que morreu, mas ele era um servo de Deus, ele era alguém dos profetas, ele estava na escola dos profetas, ele estava se preparando, ele estava servindo juntamente com o profeta Eliseu, ele estava usando o seu tempo, não apenas para trabalhar e ganhar dinheiro, ele estava aproveitando aquele momento que ele tinha para ser um servo leal a Deus. Nós como homens, nós como pessoas, nós precisamos como crentes dedicar a nossa vida enquanto é dia, enquanto é tempo. Porque um dia nós não vamos mais ter esse tempo disponível. Agora é a hora. Tem uma frase do pastor Charles Riley que ele diz o seguinte: Satanás, ele lhe dirá no começo da vida cristã: ainda é cedo demais para você servir a Deus. E Satanás vai dizer no final da vida cristã: agora é tarde demais para você servir a Deus. Ou seja, ele vai te levar à apatia, e ele depois vai te levar à culpa, ao remorso. Apatia para você não se importar, não se interessar, não se envolver com a obra de Deus, e depois lá no fim ele vai dizer: por que você não serviu a Deus? Vai te levar à culpa. Hoje é o tempo de você se dedicar. É no tempo que se chama hoje. Na verdade, nós estamos aqui para servir a Deus. Cada um numa área. Aquele homem morreu.
mas ele foi um servo fiel do Senhor. Que nós possamos fazer como Josué. Lá no capítulo 24 do livro de Josué, que ele disse o seguinte: vocês escolham aí o que vocês vão fazer da vida de vocês, porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha, meu querido, você e a sua casa servirem ao Senhor, enquanto é tempo. Leve os seus filhos a amarem a Deus e a se dedicarem no serviço do Senhor. Eu aprendo aqui também, naquele momento de tristeza, que nós precisamos amar e nos dedicar à nossa família hoje. Se necessário, acertarmos coisas hoje, coisas pendentes hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Aquele homem, ele amou a sua família no tempo que ele teve. E muita gente tem chorado de remorso, porque se esquece daquilo que é mais importante numa família, e a vida passa. Além do luto, nós vemos que aquela família, ela vivenciou algo terrível no lar, que é uma dívida. A dívida. Se existe algo capaz de levar a alegria embora de uma casa, é uma dívida financeira. A dívida pode ser uma estranguladora da alegria e da paz dentro de uma casa. A Bíblia diz que aquele homem, o profeta ali, morreu. Aquele que era um profeta que servia junto com Eliseu. O marido daquela mulher morreu e havia uma dívida que precisava ser paga para os credores. O marido daquela mulher provavelmente iria pagar aquela conta, mas houve um incidente, um imprevisto, ele veio a falecer. Provavelmente ele pagaria aquela dívida com o seu trabalho, com o salário que ele ganhava. Aquele homem, ele era um mantenedor da sua família, do seu lar. A sua família dependia da renda dele, mas agora, repentinamente, a torneira do sustento financeiro daquela casa se fechou. Aquele homem morreu. Não havia mais entrada de recursos para a subsistência daquele lar, sem dúvidas trazendo um tempo de grande dificuldade para aquela família, para aquela viúva, para aqueles filhos. Pensando um pouquinho para nós aqui hoje, algumas razões do endividamento do brasileiro. Isso não faz sentido a gente só ficar olhando lá as coisas do passado, nós precisamos contextualizar. Trazendo a realidade das famílias brasileiras, a dívida é um negócio muito presente nos lares, no Brasil. Algumas razões, segundo algumas pesquisas que foram feitas, que levam o brasileiro ao endividamento. Em primeiro lugar, os imprevistos. Como aconteceu aqui com essa mulher? Um acidente, uma adversidade inesperada, são as chamadas fatalidades. A morte de um cônjuge, que era o principal mantenedor da família, como foi aqui em 2 Reis capítulo 4. Outro imprevisto pode ser quando nós somos surpreendidos pelo desemprego e ficamos empregados muitas vezes por um longo tempo. Ou uma enfermidade que nos impede de trabalharmos, os que são profissionais liberais e não têm renda nesse período, e a família ali dependendo do dinheiro para ser sustentado, os filhos para serem alimentados. Imprevistos, incidentes, fatalidades. Uma outra causa é a falta de planejamento financeiro, e isso tem pegado muitas pessoas. A falta de planejamento financeiro tem levado muita gente às dívidas. Não fazem orçamento. O casal não faz. Um não sabe o quanto o outro ganha. Isso é muito comum. Cada um quer gastar de um jeito com o que quer. Não presta contas, não tem acordo no uso das finanças, no casamento. Não sabemos para onde o dinheiro está indo, para que ralo o dinheiro está indo. Aqui também entram os que gastam por impulso. Não tem planejamento para gastar. Eles vão gastando como vai dando na telha. Eles vão tendo desejos de comprar um celular, um sapato, eles vão no shopping e não resistem às tentações. E vão comprando de uma maneira indiscriminada, sem critérios,
sem planejamento, sem sair de casa com a compra planejada. Isso tem levado muitos a assumirem dívidas e contas sem necessidade. Eu conheço pessoas que levam Deus a sério, como aquele homem, mas que não se planejam na vida financeira, que não estão administrando de uma maneira correta a vida financeira. Isso está trazendo muitas vezes problema na família. Deus Ele quer que nós sejamos bons mordomos na área financeira. O dinheiro para o crente, segundo a cosmovisão cristã, não é nosso. É um engano a gente pensar, não, o dinheiro é meu, eu faço o que eu quero, eu que ganho, eu que pago as minhas contas. Não! Dentro da Bíblia Sagrada, e nós devemos viver a palavra de Deus, nós somos apenas mordomos, administradores de tudo que Deus nos dá, e um dia vamos prestar contas. E devemos usar com critérios, segundo a orientação de Deus para nós. Não é gastar e torrar tudo do jeito que eu quero. Tem uma frase, um autor escrevendo sobre finanças, ele diz o seguinte: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça, não com o meu dinheiro? Não é essa a pergunta que a gente tem que fazer para Deus, numa oração. Deus, o que o Senhor quer que eu faça com o meu dinheiro? A pergunta que a gente tem que fazer em oração é: Deus, o que o Senhor quer que eu faça com o teu dinheiro? Tudo é de Deus, meus irmãos. Será que a gente tem se despertado para isso? Por uma boa mordomia? Às vezes o problema não é a falta de dinheiro, mas a má administração dos recursos. Fé não dispensa prudência, planejamento, cuidado, boa administração. Às vezes a gente passa por momentos difíceis nas finanças, contas para pagar e a gente continua comprando, sem critério, comprando, acumulando dívidas. E a gente diz assim, não, Deus vai prover. Isso não é fé, isso é irresponsabilidade, isso é ganância. Fé não dispensa boa administração. Um outro motivo de dívidas é o crédito feito para terceiros. Por exemplo, empréstimo. Você vai emprestar um dinheiro para uma pessoa. E a regra básica aqui é, se você emprestar algo para alguém, você ainda vai ter o suficiente para você passar o mês? Ou aquele empréstimo vai comprometer as suas finanças? Vai comprometer a sua família? Então não faça. A Bíblia diz que para você emprestar, você tem que emprestar como se você estivesse dando. Ou seja, como se não devêssemos, ou se não dependêssemos daquele dinheiro para passar o mês. É como se a gente tivesse dado, não que a gente está dando, está emprestando. Mas a gente tem que emprestar pensando o seguinte, eu não dependo desse dinheiro que eu estou emprestando para eu passar o meu mês. Agora, se eu dependo daquele dinheiro, Provérbios diz que eu tenho que ser sábio. Emprestar na Bíblia pode ser um gesto de generosidade, quando nós não exploramos o outro com juros abusivos. Mas pense bem antes de emprestar. Entre em acordo com seu cônjuge antes. Se você é casado, não empreste sem falar com seu cônjuge, depois ele descobre. É em acordo, é vida em comum, é uma só carne. E se você pedir emprestado, nós vamos ver aqui, se dedique para pagar as contas. Provérbios diz que quem empresta fica escravo de quem emprestou. O endividamento das famílias brasileiras, segundo a Confederação Nacional de Comércio 2018, diz que 61% das famílias têm dívidas. Esse não é um mau problema. Todo mundo aqui talvez tenha uma dívida, uma conta para pagar. O problema é esse aqui embaixo. 23% estão inadimplentes, ou seja, contas atrasadas, não pagas. 9,5%
dessas pessoas estão em situação de falência. Se fosse uma empresa, uma pessoa jurídica, já tinham decretado falência, não tem condições de pagar as dívidas. 77% dessas dívidas são com cartão de crédito. A gente vai se iludindo com o cartão de crédito. Na verdade, é um cartão de dívida. 16,9% dessas dívidas é com carnês. E 11% com financiamento de carros. Dívidas podem causar danos, tempestades numa família e desestruturar o lar. Cuidemos nessa área, meus irmãos. Uma dívida causou um sofrimento nessa família, em 2 Reis, capítulo 4. Nós vemos aí que essa família também passou por mais ameaças e perdas. Perdeu o marido, estava o luto ali, perdeu o pai. As finanças complicadas. E aquela mãe agora tinha o risco de perder seus 2 filhos. Porque havia uma lei naquela época que se alguém não pagasse uma conta, se tivesse filhos, a pessoa poderia colocar os filhos como pagamento da dívida, os filhos servindo aquela pessoa, o credor, como escravo. Imagina a angústia no coração dessa mãe. Quando as coisas afetam os nossos filhos, isso já aconteceu no meu coração de sentir algo muito forte, uma dor muito grande por um sofrimento da minha filha. Nos atinge muito. Quem sabe você esteja assim? Algo não está atingindo você, mas talvez um filho seu. Vamos ver o que Deus tem para nós nessa manhã. Esse era o contexto, de uma forma simples, daquela família, do sofrimento naquela família. E o que aquela mãe fez em meio às crises? O que nós podemos fazer? Nós observamos uma mãe no meio do caos e o que ela fez naquele momento? Ela tomou iniciativas. Ela procurou fazer algumas coisas que nós vamos ver que nós também podemos fazer. Ela não ficou esperando os outros agirem por ela. Ela não ficou esperando alguém bater na porta dela e falar assim, olha, cheguei e eu quero resolver o seu problema. Ela não ficou acomodada. Ela tomou uma decisão, ela tomou uma atitude. Não espere pessoas tomarem atitudes e iniciativas por você, que você tem que tomar para resolver os problemas na sua casa. Nós precisamos tomar atitudes. Atitudes transformam lares. Ideias não, só ideia não. Só pensar em mudança não, mas atitude de mudança sim. Foi isso que nós vemos aqui nessa família. O ideal aqui era que o líder tomasse uma decisão de mudar, de resolver o problema, uma iniciativa. Só que o líder da casa morreu. Então a mulher agora assumiu esse papel, tomou a iniciativa. Às vezes mulheres, mães, têm que assumir o papel, tomar iniciativas, resolverem problemas. O marido abandonou, ou então o marido morreu, ou então são mulheres de maridos vivos, mas que são mortos. E precisam tomar atitudes, iniciativas. Quais são as iniciativas que aquela mulher tomou e que pode nos ajudar aqui? A enfrentarmos as crises e a vermos a provisão de Deus na hora da tempestade familiar. Famílias em crise devem procurar ajuda. O que aquela mulher fez de iniciativa? Aquela mãe, ela não titubeou, ela não podia resolver aquela situação sozinha, e ela procurou ajuda. Você tem procurado ajuda? Nem sempre precisamos procurar ajuda. Às vezes, inclusive, nós estamos na posição de ajudar. Mas quando percebemos que sozinhos nós não podemos vencer, e não sabemos como enfrentar algumas situações, chegou a hora da gente procurar ajuda. Algumas considerações aqui aplicando para a nossa vida sobre o buscar ajuda, aprendendo com aquela mulher, com aquela mãe. Primeiro, nós devemos procurar ajuda com pessoas de Deus, pessoas preparadas e confiáveis. Não abra sua vida para qualquer pessoa.
Nem conte os seus dilemas para todo mundo que você encontra. Você vai fazer a unha, o cabelo, conta lá para todo mundo no salão, vai no supermercado, encontra com alguém que você mal conhece, e você vai abrindo sobre o seu marido, sobre os seus filhos, sobre os seus pais. Não, preserve-se, poupe-se, proteja a sua casa. Procure ajuda de uma forma pontual com pessoas confiáveis, preparadas, pessoas que andam com Deus e que podem te ouvir e te ajudar. Ela buscou direção espiritual, aconselhamento bíblico, por meio do profeta Eliseu. Ela não saiu batendo papo com as vizinhas, olha, aconteceu isso, aquilo. Ela saiu e procurou a pessoa certa. E se você é alguém que ama a Deus e quer viver e tomar as decisões de acordo com a vontade de Deus, então você precisa procurar pessoas de Deus, você precisa procurar ouvir o que a palavra de Deus diz para você, porque foi isso que aquela mulher foi fazer. Ela saiu procurar Eliseu para saber qual que era a direção de Deus para ela, de Deus para ela. A mulher procurou o profeta Eliseu, um homem de Deus. Na verdade, ela estava procurando como mãe uma resposta que vinha do Senhor, a orientação, a intervenção do Senhor. Famílias em crise devem buscar a orientação do Senhor, procurar ajuda. Como enfrentar um divórcio ou uma ameaça de divórcio, como enfrentar uma crise financeira, como enfrentar uma questão com os filhos. Procure ajuda. Aquela viúva se abriu, não carregou o fardo sozinho, ela não se acabou, ela buscou o conselho de um homem de Deus, que podia orientá-la e interceder pela vida dela. Procure ajuda, um conselho de alguém de Deus, mas vai aberto para ouvir, não só para comunicar a decisão que você já tomou. Se você quer ajuda, vá aberto. É ajuda. Eu não sei direito o que fazer, eu quero ouvir a direção de Deus. Aquela mulher, ela não foi fechada. Ela não foi dando para o profeta Eliseu as diretrizes da decisão que ela já tinha tomado. Profeta Eliseu, como o senhor sabe, o meu marido morreu e eu decidi fazer isso. Só vim aqui para o Senhor orar por mim, para me abençoar. Não. Ela buscou orientação de Deus, ela estava disposta a ouvir qual é a resposta de Deus para esse momento da minha vida. Você tem procurado conhecer a vontade de Deus? Às vezes seu problema é financeiro, como dessa mulher aqui. Você tem procurado se dedicar a fazer os cursos da igreja, buscar orientação com pessoas que são aptas para te ensinar? Elas não vão falar de repente o que você quer ouvir, mas certamente vão te dar a direção que você precisa para vencer a situação difícil. Procure ajuda com disposição também para praticar, caso você entenda que o que for dito tem coerência com a palavra de Deus. Se não tiver coerência, você perceber ali que é só uma mensagenzinha de autoajuda, falando para te agradar, não pratique, mas se você perceber a seriedade com as Escrituras, coloque em prática na sua vida. Uma outra coisa que eu aprendo aqui sobre pedir ajuda é que nós não devemos esperar a situação ficar caótica, insustentável, para nós procurarmos ajuda. Aquela mulher, ela não foi procurar ajuda quando o credor já estava ali batendo na porta dela porque venceu o prazo dela pagar a conta. Não, já que o credor deu o prazo, ela tinha ainda um tempo pela frente, ela já foi procurar o profeta. O que acontece às vezes? Nós procuramos ajuda quando a água bate no nariz. A gente já está afogando, não consegue mais. Ajuda, socorro. E aí as coisas ficam difíceis. E por fim, não espere que alguém adivinhe que você precisa de ajuda.
Às vezes para você é o seguinte, você pode pensar, nossa, está tão óbvio que eu preciso de ajuda, eu coloco no Facebook, eu dou indiretas, eu coloco umas frases, eu coloco emoji lá no Facebook, que eu estou tristinho, não sei o quê. Como as pessoas não sabem que eu preciso de ajuda? Não esperem que as pessoas adivinhem. Aquela mulher não esperou o profeta Eliseu descobrir, adivinhar que ela precisava de ajuda, ela foi e buscou ajuda. E o profeta Eliseu a ajudou, a amparou. Ainda depois o profeta Eliseu disse para ela, ó, você veio buscar ajuda aqui comigo, mas ainda você vai procurar ajuda com as suas vizinhas, você vai pedir umas vasilhas lá para ela. Ou seja, você tem que quebrar o seu orgulho. Por que a gente não procura ajuda? Porque a gente é orgulhoso. E a gente precisa quebrar o orgulho. Eliseu falou assim, vai, quebra esse orgulho e vai ainda procurar a ajuda das suas vizinhas lá. A gente tem orgulho porque a gente pensa o seguinte, o que vão pensar de mim? E a minha imagem, a minha reputação? Se eu falar esse negócio, como que o pastor ou como que o irmão vai olhar para mim na igreja? A gente quer manter aparências. Se eu quero mudar alguma coisa na minha vida, muitas vezes, eu preciso quebrar o orgulho e procurar ajuda. Pessoas que Deus vai usar para me ajudar. Talvez você está sofrendo calado, ou esperando que alguém adivinhe. Olha para o exemplo dessa mulher, meu querido, minha irmã. Famílias em crise devem tomar uma outra atitude, devem obedecer à palavra de Deus. Naquele caso, a palavra de Deus ela era a palavra oral que Eliseu dizia. Ele era um profeta, nós não tínhamos a Bíblia como nós temos hoje, a Bíblia escrita. Tínhamos uma porção que era chamada Torá, a lei do Antigo Testamento, mas não toda a Bíblia como nós temos hoje. E Deus usava os seus profetas como arautos, como aqueles que iriam falar da sua palavra à nação de Israel, às pessoas. E aquela mulher procurou ajuda e creu. Quando ouviu a palavra de Eliseu, creu que aquilo era a palavra de Deus para a vida dela. E o que ela fez? Ela ouviu com atenção, ela procurou obedecer. Esse é o segredo do sucesso. O segredo do sucesso é procurar ouvir a palavra de Deus e praticar, e obedecer. O resultado da obediência é a vitória. Qual foi a palavra que o profeta Eliseu disse para aquela mulher e que era uma mensagem de Deus para aquela mulher? Eliseu disse assim para ela, o que você tem em casa? E às vezes, a solução para os nossos problemas, a solução está dentro da nossa casa. Às vezes a solução está mais perto do que a gente imagina. E ela respondeu o seguinte para Eliseu, eu tenho uma botija de azeite, não tenho mais nada. E às vezes, meus irmãos, não é preciso muitas coisas para que o nosso problema seja resolvido. Basta que a gente aplique isso nas mãos do Senhor. Eliseu, ele continuou dizendo para aquela mulher no verso 3 e 4, vai agora e pede emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. E depois que ela emprestasse as vasilhas dos vizinhos, ela tinha que reunir sua família e começar a encher aquelas vasilhas com um pouco de azeite que ela tinha numa única botija. Essa foi a palavra do profeta. Essa foi a direção de Deus para ela. É um absurdo, como muitas vezes para nós parece absurda a palavra de Deus. Mas nós temos que confiar e crer e obedecer. O que ela fez? Ela questionou o profeta. Ela deu para o profeta um outro caminho, uma outra alternativa. Ela cortou caminho, ela pegou um atalho. Não, ela fez de acordo com o que Deus tinha falado para ela. Será que ela queria fazer isso? Será que ela tinha pensado nisso? Certamente não. Provavelmente ela tinha pensado em outras coisas. Mas ela fez aquilo que Deus havia orientado a vida dela. Nós temos procurado orientação e temos olhado para aquilo que a Bíblia diz para nós, como nós devemos viver, como nós devemos nos relacionar com as coisas da nossa casa, principalmente nas crises.
nas questões de um casamento em crise, das finanças, temos olhado para aquilo que Deus diz e obedecido? Muitas vezes, meus irmãos, a palavra vai dizer para nós, um momento de crise no nosso lar, como nós vimos na semana passada. Você quer que o problema da briga na sua casa acabe? Primeiro precisa acabar com a mágoa. Tem muita mágoa aí, coisa que não foi tratada, você precisa perdoar. E aí? Não, mas espera aí, Deus. Enfim, ou você obedece e vê transformação, ou a coisa continua piorando. A decisão é nossa, é simples assim. De repente eu vou ter, para a mudança na minha casa, para as tempestades no lar cessarem, eu preciso deixar Deus mudar o meu coração, eu preciso gritar menos em casa, ser menos histérico, ter mais paciência, ser menos explosivo com todo mundo, ser uma pessoa menos irritadiça. A Bíblia diz sobre isso. Falei hoje sobre isso na aula de santificação no batismo, na classe de batismo. Deus quer transformar o nosso interior, mas às vezes a gente olha para a palavra de Deus e a gente deixa fora da nossa vida. A gente quer um outro caminho, a gente quer um comprimido que nós vamos tomar e tudo num passe de mágica vai melhorar. De repente você vai ter que começar a estar mais presente na sua casa com seus filhos, enfim, são tantas coisas que a Bíblia Sagrada diz para nós. E a grande questão é, estamos dispostos a ouvir a palavra, crer e obedecer naquilo que Deus diz? Cremos que a maneira de Deus é a maneira correta e melhor para nós? No caso da nossa vida financeira, eu estou disposto a fazer do jeito que Deus diz na sua palavra, como aquela mulher fez? Em relação à mulher, Deus a orientou a fazer de tudo para ela levantar os recursos. E depois Deus a abençoou, e depois Deus disse para ela, olha, agora você vai e paga suas contas. Você paga suas dívidas. E depois você vai viver com seus filhos com aquilo que sobrar. A Bíblia diz para nós o seguinte, que nós não devemos, lá em Romanos 13, versículo 8, nós não devemos ficar devendo nada a ninguém, exceto o amor. Se eu tenho uma dívida, o que a palavra de Deus diz? Eu tenho que pagar essa dívida. Eu preciso lutar, eu preciso buscar Deus, pode demorar 2, 3 anos, 5 anos. Mas a palavra de Deus diz para mim o que Deus disse para a viúva lá. Ó, você ganhou agora o dinheiro, você vendeu os azeites aí. A primeira coisa que Deus falou para ela depois que ela vendeu o azeite foi o quê? Vai e paga as suas contas. E a palavra de Deus diz essa palavra no Novo Testamento também para nós. Pode ser que agora a gente não tenha condições, mas tem que ser o nosso foco. E buscarmos em Deus, Deus me ajuda então. E a gente fazer a nossa parte para economizar, para não ir gastando mais e para ir sanando aquilo que nós devemos, até como um bom testemunho de vida cristã. Porque nós somos seguidores de Cristo e devemos ter uma vida honesta. Temos ouvido a palavra de Deus, por mais dura que muitas vezes ela é, e obedecido? Ou nós estamos vivendo da nossa própria maneira? Aquela mulher, ela viu transformação no seu lar, ela viu mudança na crise, porque ela ouviu Deus, e por mais difícil que era aquilo que Deus tinha dito para ela, ela fez, ela obedeceu. Na obediência está a nossa vitória. Deus, Ele trabalha com a nossa obediência. A matéria-prima de Deus é a obediência dos seus servos. Não queira ser desobediente e pedir a bênção de Deus, não vai dar certo. Seja obediente e busque a bênção de Deus. Essa é a aritmética certa para o crente. E às vezes eu vou precisar matar minha vontade, crucificar o meu ego. Aquela mulher obedeceu de uma forma completa, com excelência. Ela fez 100% o que tinha dito para ela, não 50%, não 20%. Estou terminando aí, indo para o final. Famílias em crise devem se envolver por inteiro. Nós, principalmente que temos um lar cristão, nós podemos fazer isso.
Nós vemos aqui no caso que todos focaram naquela casa na resolução do problema. Há uma dívida, nós não podemos perder o foco daquilo que é prioridade. Nós precisamos nos juntar para resolvermos esse problema, como família. Nós vamos fechar a porta e resolver essa questão. Vamos ter foco. Vamos tratar, vamos resolver, vamos conversar aqui, vamos combinar, vamos ter acordo. Está faltando isso nas famílias. Tem um problema lá, ninguém toma atitude, ninguém quer conversar, você chama, a pessoa não quer, vira a cara, ai, não, né? Nós precisamos, como família, entender que nós somos um time. Família é time, família não é jogador de ping-pong, que é um contra o outro. Família é time, é jogador de vôlei, que está num time. O que um faz é importante para o outro. E traz resultado para todo mundo, todos vão vencer. Ou todos vão perder. Aqui nós vemos Deus falando através do profeta para aquela mulher, olha, fecha a porta da sua casa, envolva os seus filhos e vai à luta. Vai pegar vasilhas, e o texto diz que os meninos ficaram fazendo isso, buscando as vasilhas com a vizinhança, eles foram envolvidos no processo, e aquela mulher ia enchendo. Na cooperação, meus irmãos, nós somos mais fortes. Aquela frase, juntos somos melhores, inclusive dentro de casa. Os filhos aqui foram envolvidos cooperando com a mãe. Os filhos traziam as vasilhas e a viúva enchia. Era um trabalho em conjunto. Cada um fazendo um pouquinho para sanar aquele problema. Nossas famílias precisam desenvolver mais a mentalidade da cooperação. Talvez sua mãe esteja cansada, porque você não ajuda em casa. E você não tem sido sensível para isso, ainda é teimosa. Talvez o seu pai está esgotado nas finanças ali para pagar as contas, e você trabalha e você gasta tudo com você. Talvez a sua esposa esteja detonada em casa, esgotada. Por quê? Porque ela trabalha fora, cuida dos filhos, e você muitas vezes só trabalha fora, mas não tem ajudado em casa. Equipe, time. No caso da dívida, pensando aqui no texto de 2 Reis 4, todos precisam ser envolvidos na cooperação, na resolução do problema da dívida. Aqui os filhos foram envolvidos. E às vezes nós pais, nós nos equivocamos pensando o seguinte, não, nós temos que poupar os nossos filhos dessas coisas. Nós, marido e mulher, nós vamos resolver o problema, não vamos falar nada, porque coitadinhos deles, eles não podem ouvir essas coisas. Eles vão ficar com traumas. E aí vai crescendo uma geração fraca, que não sabe lidar com os problemas, que pensa que tudo é mamãe e papai que resolve as coisas, que não sabe encarar as adversidades da vida. E se nós pouparmos os nossos filhos de muitas frustrações, não estou dizendo que a gente tem que colocar eles, ou colocar para eles tudo, não é isso que eu estou dizendo. Mas a gente também não pode poupá-los de tudo, eles precisam muitas vezes participar e amadurecerem. Senão vão crescer mimados e frágeis, despreparados para a vida. E o mundo não é assim, um conto de fadas. O mundo é mau. Você sabe disso, você que trabalha lá fora, você sabe que é um querendo puxar o tapete do outro. E aí a gente prepara os nossos filhos para viverem na nova Jerusalém celestial. Sim, devemos prepará-los para isso, falando de Jesus para eles, levando-os à conversão, mas não a nova Jerusalém celestial na terra. Aquela mulher, ela fechou a porta e explicou a situação para os seus filhos, deixou claro e todos cooperaram. E às vezes a gente tem que fazer isso em relação à dívida, a dinheiro. Às vezes a gente vai ter que fechar a porta da nossa casa, e a gente tem que chamar os nossos filhos e vamos falar para eles o seguinte, nós vamos cortar gastos. É um momento para isso. Infelizmente, estamos vivendo esse momento e vamos ter que tomar uma atitude, vamos ter que cortar alguns gastos, vamos precisar economizar.
Vocês precisam aprender agora, que nem disse o pastor, o missionário aqui que veio recentemente, vocês vão precisar talvez aprender a fazer unha. Vocês vão precisar aprender a gastar menos com salão de beleza, pelo menos por um tempo. É momento de economia, é momento agora de cada um fazer a sua parte. Nós vamos ter o essencial, celular novo, vai ficar para depois. Carro novo, vamos deixar para o ano que vem. Temos dívidas, precisamos pagar, precisamos sanar isso primeiro. Depois Deus vai nos dar condição. TV a cabo, o que não é essencial. Ah, mas e o meu time de futebol, e o meu Premier Futebol Clube? Azar. Corta. Assiste na TV aberta, o que passar lá. O problema é que às vezes a gente não quer fazer a nossa parte. E às vezes a gente precisa chamar todo mundo e colocar. Escola para o meu filho vai ser a escola que eu tenho condição de pagar. Às vezes eu vivo dentro de uma realidade que eu não posso ter. Eu vou viver nas minhas reais possibilidades. Eu não posso viver a partir da possibilidade dos outros, do padrão dos outros, morar onde os outros podem morar, ter o carro que os outros podem ter. Eu preciso viver de acordo com as condições que eu tenho hoje. Isso é ser sábio. Viva dentro das suas reais condições e faça de tudo para as pessoas entenderem e participarem disso dentro da sua casa. Às vezes a gente poupa os nossos filhos das coisas, dos problemas, e eu já disse, a gente não tem que colocar tudo mesmo, mas algumas coisas é importante, todo mundo está de acordo, entender bem para a coisa funcionar. Só que a gente esquece o seguinte, quanto maior a consciência do problema, maior a percepção do milagre. Às vezes os nossos filhos não veem os milagres dentro da nossa casa porque eles não têm a percepção do problema. Qual que é o problema? Que milagre que é esse aí? Eles nem sabem que tem um problema ali. E às vezes a gente perde a oportunidade de mostrar para os nossos filhos que nós temos sim problemas, mas o nosso Deus é provedor. Deus tem estado conosco e Deus tem provido. Foi o que aquela mulher fez, foi o que os filhos dela viram. E eu quero encerrar fazendo uma reflexão, pensando o seguinte: o que nós temos que fazer? Famílias em crise devem crer no poder de Deus, no poder ilimitado de Deus. Eu coloquei aqui algumas coisas que nós temos que fazer, a nossa parte. Mas devemos fazer tudo isso crendo no poder de Deus, crendo na ação de Deus. Pode parecer estranho algumas coisas, podem parecer pequenas algumas atitudes iniciais, mas nós temos que crer que Deus está no processo de tudo, e Ele vai nos abençoar. Aquela mãe, ela teve fé, ela não agiu por vista, mas confiando no Senhor. Havia da parte dela a crença que Deus poderia agir, intervir naquela situação e fazer um milagre. Quando ela colocou em prática aquilo que o profeta disse para ela fazer, ela não só estava obedecendo, mas ela estava confiando que Deus estava na direção daquilo e que de alguma forma Deus a iria surpreender naquele processo. Faça a sua parte, mas confie em Deus para o milagre. Haja no comum, naquilo que você pode fazer, e no extraordinário Deus faz. Aquela mulher agiu no comum, pegar a vasilha, encher a vasilha de azeite, depois sair vendendo. Inclusive nas crises podem ser até oportunidades para a gente aprender coisas novas. Aquela mulher nunca foi uma vendedora, provavelmente de azeite. Aquela crise abriu essa porta para ela aprender a fazer um negócio novo. Como a crise muitas vezes nos leva a essas oportunidades. Ela fez a parte dela. O milagre, você não precisa se preocupar. É Deus que vai fazer. E às vezes Deus faz o milagre com aquilo que a gente já tem, como foi aqui no caso. O que você tem? Uma botija de azeite. Ok, é isso aí que Deus vai usar. Com frequência Deus já fez milagres na história, em personagens bíblicos, com aquilo que eles tinham.
com aquilo que eles podiam fazer no momento, mas eles não deixaram de fazer e entregar nas mãos de Deus. Moisés, quando Deus abriu o Mar Vermelho, o que ele tinha na mão? Tinha um cajado. Ruth, lá no Antigo Testamento, no livro de Juízes, o que ela tinha? O que ela podia fazer naquele momento que ela voltou para a terra de Israel? Ela podia catar espiga, recolher espiga. Era a única coisa que ela podia fazer para ela viver e para a sogra dela viver. O que ela fez? Ela foi recolher espigas. Ela não ficou com, mas o que vão pensar de mim? Mas eu me humilhar a ponto de colher espigas? É o que dá. Davi, ele tinha algumas pedras e uma funda, e foi o que Deus usou. Pedro e seus companheiros, eles tinham redes de pescar na mão, e foi o que Deus usou. O menino tinha pães e peixes na mão, e foi isso que Jesus usou para fazer a multiplicação e alimentar uma multidão. Aquela viúva tinha um pouco de azeite na botija, e foi o que Deus usou. Em 1 Reis, Deus já tinha feito algo semelhante com com Elias, o outro profeta anterior a Eliseu, no caso da viúva de Sarepta, quando Deus multiplicou aquilo que aquela viúva já tinha, que era a farinha na panela e o azeite da botija. Agora Deus estava fazendo de novo um milagre da multiplicação na vida daquela família. O nosso Deus, Ele pode prover, meus irmãos, a partir do nada as coisas para nós, como fez no deserto com o povo de Israel. Não tinha nada, não tinha lavoura, não tinha agricultura, não tinha campo, não tinha colheita, era um deserto, mas Deus proveu no deserto mandando maná. Deus é poderoso para isso, mas Deus também Ele pode prover a partir de habilidades que nós temos, talentos que nós temos e recursos que nós já temos, como fez no caso daquela mulher. Nós devemos fazer a nossa parte, nós devemos fazer o que compete a nós, e devemos crer no poder de Deus. Feche a sua casa, ore com seus filhos, ore com a sua esposa, faça a sua parte, explica tudo, entre em acordo, procurem transformação, mudança, mas procurem isso, regados à oração, se derramando na presença do Deus eterno. E crendo o seguinte, Deus pode fazer muito mais do que eu posso imaginar. Como foi aqui no caso daquela mãe. O azeite multiplicou. Ela conseguiu pagar a sua dívida. E ainda sobrou para ela administrar bem, para a subsistência do seu lar. Você tem confiado em Deus? Você pode estar numa crise terrível hoje. Talvez até em relação à dívida. Você está disposto a fazer a sua parte e confiar que Deus pode repetir essa história na sua vida? Talvez não necessariamente do jeitinho que foi aqui, mas de alguma forma intervir na sua história e fazer um milagre. Eu quero encerrar dizendo para os irmãos o seguinte: hoje você pode estar como aquela mãe, a viúva, mas faça a sua parte e creia no poder de Deus. Ou quem sabe você está na posição aí dos vizinhos daquela mulher, a posição de ajudar alguém. Os vizinhos deram ali, emprestaram as vasilhas, ajudaram. Talvez você hoje não está na posição da viúva, mas você pode ajudar alguém. Se coloque nas mãos de Deus e pensa com carinho a respeito disso. Ou quem sabe você está na posição de Eliseu hoje. Engana-se quem pensa que o Eliseu aqui é o pastor, é o profeta. Não. Pode ser eu, pode ser qualquer um aqui, que tem condições de repente orientar, te ajudar, não com dinheiro necessariamente, porque às vezes quando a gente pensa em pedir ajuda financeira, a gente pensa em pedir emprestado dinheiro, mas às vezes o que a gente precisa é aprender como administrar melhor o dinheiro, porque o dinheiro está indo embora e a gente não está vendo porque não estamos sabendo administrar. Quem sabe eu preciso procurar um Eliseu, ou estou numa posição de Eliseu e posso me oferecer para ajudar alguém, ou uma família a lidar melhor com isso.
Meus irmãos, que Deus nos abençoe. E eu quero lembrar de uma coisa aqui para os irmãos. Deus é o Deus de provisão nas horas da tempestade. Ele pode nos prover. Mas a maior das provisões Deus já fez. Lembre-se disso e vai para casa com isso. A maior das provisões fora feita na cruz. A maior das provisões para nós é Cristo que se entregou por nós. Essa provisão pelos nossos pecados já foi feita. Está disponível para qualquer um aqui nessa manhã. Que Deus te abençoe e que você possa colocar em prática a palavra do Senhor na sua vida. Vamos orar. Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor venha abençoar-nos. O Senhor conhece cada lar, cada situação, cada família. Ó Deus, nós podemos sim passar por situações difíceis. Às vezes temos culpa, às vezes não, mas passamos, ó Deus. Mas a nossa esperança, o nosso alento é que não precisamos passar pelas crises e tempestades sozinhos. Nós podemos passar com o Senhor, seguir a orientação do Senhor, e, ó Deus, receber a bênção do Senhor, e o milagre do Senhor, ó Deus. Obrigado, ó Pai. Socorre aquelas famílias que precisam de Ti, que precisam da Tua provisão. Que a partir de hoje, ó Deus, hajam mudanças substanciais em famílias aqui que precisam disso. Em nome de Jesus, ó Deus, vai cessar as tempestades no nosso lar. É o que nós oramos, agradecidos. Amém, Senhor.